Essa noite nós queremos te agradecer, porque não há nada mais importante do que estar na tua presença, do que estar na sala do trono, estar olhando nos teus olhos, ouvindo a tua voz, sendo mudados de dentro para fora. E tudo que o Senhor procura na terra são pessoas que se deixem ser usadas por ti. Eis-me aqui, Senhor, me humilhando diante do Senhor, te pedindo para que nessa noite eu seja apenas um instrumento teu. Que as pessoas não lembrem de mim, no meu rosto, da minha voz, mas lembrem da tua voz, da tua palavra, pois ela nos transforma, ela nos traz vida. Então me usa como instrumento. Eu me humilho diante da igreja, diante de ti, para que o Senhor tenha liberdade para agir. Nós profetizamos que todo coração de pedra é nessa noite transformado em corações de carne sensíveis à tua voz. Que todo encantamento continue desfeito, toda oração contrária falida em nome de Jesus. E que o teu Espírito continue à frente, ministrando, que a tua unção profética, a tua unção de cura continue pairando sobre esse lugar, em o nome de Jesus. Amém? Amém. Amados, eu creio que nessa noite Deus vai te mostrar que a palavra dele é poderosíssima, amém? Fala para o irmão do lado, a palavra de Deus é poderosíssima. Só que existe um versículo na Bíblia que vai fazer a sua esperança bater de novo forte no teu peito. Eu, preparando essa mensagem, via pessoas que deixaram de ter esperança. Deixaram, por mais que a esperança é a última que morre, as pessoas deixaram ela morrer. Alguns estão vindo no culto porque sabem que é a coisa certa a fazer. Pessoas que estão vivendo como robô. Eu tenho que fazer isso, eu estou fazendo. Mas deixaram de viver aquela alegria que teria que viver com Deus. Romanos 8, não é o texto da noite, mas só para você entender, Romanos 8, 38 e 39 diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, se nada vai nos separar do amor de Deus, nós podemos ver que também nada poderá nos afastar dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Fala para o irmão do lado, você nasceu com um chamado de Deus. Fala para ele, com um talento específico. Queridos, aquilo que Deus não me deu, Ele deu para muitos de vocês. E nós nos completamos nessa obra chamada Reino de Deus na Terra. Amém? Mas muitas vezes Deus vai nos mostrando que qual é o sonho dele para as nossas vidas, através dos nossos sonhos. Só que aqui entra um detalhe: se os seus sonhos, olha para mim, se os seus sonhos são grandes, você tem duas alternativas: ou desistir dele porque eles são grandes demais para você, ou ser alguém grande que vai sonhar grande e vai realizar grandes coisas. Amém? Sempre vai acontecer isso. Mas o grande problema é que os seres humanos são levados por circunstâncias. Se as circunstâncias estão bem, Deus está no controle, Deus está na frente. Mas se as circunstâncias vão mal, as pessoas tiram Deus do controle e elas assumem o volante dizendo: não deu certo do jeito de Deus, deixa eu fazer do meu jeito. E o nosso jeito de realizar as coisas sempre atrapalha os planos de Deus. A Bíblia diz que Deus chegou para um homem chamado Abraão e falou assim: Abraão, você vai ter muitos filhos, você vai ser pai de uma nação, de grandes nações, pai de uma multidão. E aí Abraão esperou. Teve uma hora que ele olhou e falou: quer saber de uma coisa? Estou esperando demais. E ele vai, pega a mulher que trabalhava para ele com a sua esposa, faz um filho nela, com o consentimento da esposa. E o resultado é que até hoje o mundo paga o preço por isso. Há uma guerra no Oriente Médio devido a essa tal ajuda de Abraão a Deus. Fala para o irmão do lado, tudo que Deus precisa, fala forte, tudo que Deus precisa para realizar o que sonhou na sua vida é liberdade para ser Deus. Você está aqui? Tudo que Deus precisa para fazer o que Ele prometeu para você é liberdade para agir. Agora a pergunta: como é que Deus age, pastor? Fala para o irmão do lado, sem explicação e sem lógica. Sabe o que Deus faz? Você não consegue explicar o jeito de Deus trabalhar. Deus sempre vai nos mostrar onde nós vamos chegar, mas
mostrar o que nós vamos passar no caminho. Até porque se mostrasse pra gente, pra maioria de nós, o que nós iríamos passar, a maioria iria desistir. Opa, não vou aguentar isso. Então o que Deus faz? Ele mostra o futuro, ele fala assim, ó, eu tenho um sonho pra tua vida, você vai chegar lá. O que ele falou pra Abraão? Abraão, faz o seguinte, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Que lugar? Vai andando que eu te mostro no meio do caminho. Com Deus mais ou menos é assim, filho, você acredita que eu vou fazer algo na tua vida? Acredito, então vai andando, vai, acredita em mim. Nessa noite Deus vai te empurrar e vai fazer você andar, amém? Se você estiver meio parado, isso vai acontecer contigo. E isso é através dos nossos sonhos. Só que os nossos sonhos são ativados pela fé. O que você continua vendo, o que você continua vislumbrando, você continua fazendo. Agora a grande pergunta para o irmão do lado assim, aonde sua vida vai te levar? Meu irmão, onde você quer chegar com a tua vida? Essa é a pergunta, quero te fazer isso. Aonde você vai chegar? Meu irmão, ninguém segue alguém sem destino. Ninguém segue alguém que está perdido. Só que eu e você não nascemos para andar perdidos. Nós temos um destino, temos uma missão. Só que essa missão não será fácil. Vai valer a pena, mas não será fácil. Por quê? Porque quando você entende quem você nasceu para ser e aonde você tem que chegar, você passa por cima de qualquer coisa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Então Deus fez o quê? Ele mandou o Filho dele para nos dar vida, amém? Jesus veio para a terra, nasce. Quando Ele fala para o mundo, ei, eu sou o Cristo, começa a perseguição, nego xingando Ele, nego batendo nele, as coisas acontecendo, batendo assim depois que Ele foi preso. Ele é crucificado, morto e ressurge. Quando Jesus vem na terra, o que Ele entendeu? Eu sei onde eu tenho que chegar e nada vai me barrar. Fala para o irmão do lado, nem a morte barrou Jesus. Então o que eu quero que você entenda é que quando você sabe aonde você tem que ir, você não poupa esforços e você se torna, fala para o irmão do lado, invencível. Como assim, pastor? Meu irmão, nem a morte tem poder de te impedir. Quando você está no caminho que Deus tem para você, enquanto você não cumpriu o propósito dele, você se torna invencível, imbatível. Agora, isso não é o desejo do inferno. Por causa do propósito de Deus nas nossas vidas, a missão do diabo se tornou matar, roubar e destruir. Se ele conseguir matar os teus sonhos, ele rouba o seu futuro. Porque ninguém tem futuro. Quem não sonha não tem futuro. Quem não sonha tá bom para ele. Quem não sonha, onde ele chegou já tá legal. Então se ele rouba, se ele mata o teu sonho, os seus sonhos, ele rouba o teu futuro e ele acaba destruindo os propósitos de Deus para sua vida. Eu não quero ser um cara frustrado na minha velhice. Eu não quero ter uma palavra na minha boca. Deus falou que iria me usar, mas só com uma palavra. Deus falou e nada acontecendo. Eu quero poder acabar minha vida velhinho, sem cabelo. E aí Deus olhando e falando assim, filho, você fez tudo o que tinha que fazer, amém? Eu tenho trabalhado para isso. Então, nessa noite eu quero te mostrar que mesmo que você esteja enfrentando a maior dificuldade, a maior tempestade da sua vida, os propósitos de Deus sempre serão maiores que essa tempestade, amém? Amém? Abra comigo Gênesis 37. De novo Gênesis 37, sim, dá para pregar 3 anos só esse versículo. Gênesis 37, versículo 5. Teve José, a Bíblia diz, teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E aqui nós começamos a aprender algumas lições, amém? Pastor Cacá, algumas lições. Vamos lá, quem está pronto, diga amém. Fala para o irmão do lado, todo sonho de Deus vai atrair ataques. Por que José foi tão odiado por seus irmãos? Fala para o irmão do lado, por causa dos sonhos dele. O versículo 19 desse texto diz, e diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador. Os irmãos de José estavam intimidados pelos sonhos dele. Eles estavam indignados pelo futuro de José, pelo destino e pelo objetivo dele. A mente dos irmãos de José era pequena demais para entender o tamanho do chamado do caçula.
o José tinha um chamado muito grande, mas a mente, a capacidade intelectual dos irmãos era muito pequena. Versículo 20, o que eles fazem então? Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas. Diga para o irmão do lado, covas. E diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos o que darão os seus sonhos. Eu aprendo uma outra coisa. Fala para o irmão do teu lado, olha bem nos olhinhos dele e diz assim: quando Deus te quer no palácio, ninguém consegue te manter na cova. Amém? Quando Deus te quer promover, meu irmão, ninguém consegue te segurar. Olha o que acontece. Versículo 28. Passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. Alguns detalhes aqui. Sempre haverá alguém para te tirar da cova, amém? Sempre vai ter alguém para te jogar na cova, para te passar, a perna, a rasteira. Mas sempre Deus vai usar alguém para te tirar dali. Só que nem sempre vai ser do nosso jeito. Porque a Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta correta vem de Deus, vem do Senhor. A Bíblia diz que José foi vendido pelos próprios irmãos para mercadores midianitas. Só que eles não entendiam que eles estavam trabalhando a favor de Deus. Qual era o sonho de Deus para José? Vamos lá. Quando Deus deu um sonho para José, o sonho era que ele seria um administrador, concorda comigo? Deus não falou para onde seria, mas Deus sabia que o sonho dele era que José fosse administrador de um lugar chamado... Começa com E e termina com Gito. Não entendi? Parabéns, Egito. Deus tinha isso para eles. Para onde os mercadores levaram José? Não entendi. O sonho de Deus era que José fosse administrador do... E José foi vendido para uns caras que levaram ele pro... Meu irmão, quando você aprende a confiar sua vida nas mãos de Deus, escute, quando você aprende a confiar sua vida nas mãos de Deus, você não teme o caminho pelo qual a sua vida está te levando. Quando você aprende que Deus tem o melhor para a tua vida, você não teme a injustiça. Foram injustos comigo, acabou meu propósito, meu irmão. Deus faz com que tudo coopere ao teu favor. Deus, ele reverte uma situação e ele fala assim, não, fica tranquilo. José não foi traído pelos irmãos, não foi vendido, mas estava indo para onde? O lugar que Deus queria. Meu irmão, Deus nunca erra. Toda injustiça trabalha a favor de Deus. Amém? Ele é o justo juiz. Quando você entende que Deus tem a tua vida na palma das mãos dele, você não teme a demissão. Fui mandado embora, acabou os planos de Deus na minha vida. E Deus olha, que é isso, cara? É agora que começou. Amém? Você não teme as mentiras ao seu respeito. Glória a Deus. Querido, você não teme as mentiras a seu respeito. Isso é demais. Estão inventando, acabaram com a minha reputação. Deus falou, não, nem começou a acabar com a reputação. Meu desejo para você é morte, você vai morrer a tua reputação. Por quê? Porque quando acaba pra gente é que começa para Deus. Deus é o primeiro jiu-jiteiro da face da terra. Amém? Porque no jiu-jitsu é o seguinte, para muitos o chão é o final, o jiu-jiteiro é só o começo. Vamos pro chão que a gente se resolve. Amém? Então, qual que é a ideia de Deus? Quando você acha que acabou para você, começou para mim. Você não teme desilusões amorosas. Se eu não casar com ele, nunca mais eu caso. Deus, que é isso? O melhor tá para vir. Louca. Sabe, você não teme familiares. Minha família é contra. Aí Deus fala assim, a minha também era. Nem os irmãos de Jesus acreditaram nele. Por quê? Você sabe que tudo isso está te levando para a promoção. Eu lembro que há anos atrás, quando eu morava em São Paulo, eu tinha um namorinho lá e essa minha namorada, ex-namorada, mudou para Curitiba. E eu vim depois de alguns meses atrás, vim para cá. Um ano depois terminou o namoro. E eu me vi aqui em Curitiba com dois caminhos a seguir. Ou eu voltava para São Paulo ou eu ficava aqui. Meu irmão, Deus usou um namoro. Por que ele não falou com você? Eu era de uma igreja que nem acreditava em Espírito Santo. Como é que iria falar comigo? Um cara tão apegado a coisas materiais na época. E materiais não que eu tinha dinheiro, mas o
os campeonatos que ocorriam em São Paulo, os meus amigos em São Paulo, o bairro que eu morava, tudo que eu vivia dentro de um bairro, meus amigos, tudo estava ali. E de repente Deus usa um namorinho, vem pra cá, me tira, acaba com o namoro e fala: aqui é o lugar que eu quero pra você. Sabe, querido, quando você tem a certeza que Deus está te conduzindo, você não teme isso. Só que tem muita gente ficando chateada com Deus, porque Ele o colocou na estrada que está te levando para o teu Egito. E Egito não é lugar ruim, repita comigo: Egito é lugar de promoção. Amém? Muita gente triste com Deus. É uma estrada sinuosa, uma estrada com desilusões, muitas vezes sim. Agora pensa a mente de José, porque a Bíblia diz que ele foi levado como escravo. Meu irmão, ninguém é vendido como escravo e é tratado e é colocado no lado do motorista. Ô, seu escravo, tudo bem? O ar-condicionado tá bom para o senhor? No mínimo ele estava na parte de trás do caminhão, estava jogado, amarrado. Agora imagina a mente dele: o que eu fiz de errado? Eu só compartilhei um sonho, outra nem pedi para sonhar. Meu irmão, quem é que pede para sonhar? Né? Eu quero sonhar hoje com um elefante branco voando sobre a minha casa. É isso? Você tem uns sonhos malucos? Você não pede para sonhar. E aí José falou: Deus, eu nem pedi para sonhar, compartilhei com os meus irmãos. Outra coisa que estava na cabeça dele: Deus, eu não pus um jornal. Olha, tive um sonho, vou governar vocês. Aí Michael Jackson pegou essa risada e colocou no thriller. Mas não foi isso. O que esquece o que eu falei. Ele falou: Deus, eu só compartilhei um sonho com meus irmãos. Só que isso é o que mais dói. Quando você vê pessoas do seu lado que você acha que você pode confiar e essas acabam te decepcionando. Só que, fala para o irmão do lado, até os irmãos mal intencionados colaboram para a estrada que te leva ao Egito. Meu irmão, Deus nunca erra, você nunca perde com Deus. Amém? José não reclama, ele fica na dele. Ele apenas deixou, ele deixou a vida o levar. E ele que criou esse samba: deixa a vida me levar, vida leva eu. Depois que fizeram aqui no Brasil. Mas olha só, ele pegou e ele falou: deixa a vida me levar. Né, Cacá? Quem é que fez esse samba? O Zeca? Então, tem que pagar royalties para José. Ele deixou a vida levar. E ali, olha o que acontece. Gênesis 39:2 diz: o Senhor era com José, que veio a ser próspero, e estava na casa do seu chefe egípcio. Sabe o que eu aprendo aqui? Repita bem alto comigo: que não é o lugar que importa. O que é importante é a presença de Deus. Meu irmão, não há lugar melhor para estar do que na presença de Deus. O cara estava preso. Aliás, ele foi vendido como escravo, estava no Egito, longe de casa, longe da família. Mesmo ali Deus pôs a mão sobre a vida dele. Então não importa o lugar, querido. Quando nós mudamos para cá, as pessoas disseram assim: você vai perder a tua igreja, que você está indo para o último bairro da cidade. Eu falei: meu irmão, não é o lugar que faz a diferença, é a diferença que faz o lugar. Nós temos a diferença, nós temos Jesus, nós estamos debaixo de uma ordem. A Bíblia diz que o povo saía para ouvir João no deserto. Quem é que sai da casa, vai para o deserto para ouvir um cara te xingar? Raça de víbora, se converta, desgraçado. Era mais ou menos isso, tirando o desgraçado. Sabe? Você vai para o deserto e João está lá descendo a lenha, te xingando. Se arrependa! E a Bíblia diz que multidões iam atrás dele. Meu irmão, quando Deus quer fazer algo, não é o lugar, é você. A unção está contigo. Se Ele te mandar para um lugar, vai. Olha o que aconteceu com a gente. Saímos do centro, no lado de um shopping, viemos para o último bairro e quintuplicamos o tamanho da igreja, porque não é o lugar que faz a diferença. Como eu falei, é a diferença que faz o lugar. Fala para o irmão do lado: você tem essa diferença. Eu vou sair do meu emprego, só tem ímpio lá. Meu irmão, é lá que você tem que ficar. Amém? Eu vou parar, vou desistir da minha vida, não aguento mais tanta luta. Uau, mas é agora. Eu tenho aprendido que o lugar mais difícil para você estar é a vontade de Deus para você permanecer. O lugar que o lugar mais difícil para trabalhar é o lugar onde Deus vai ter uma obra na tua vida. A igreja onde você mais sofre no começo é onde Deus vai te honrar. Só que as pessoas não esperam isso, elas vão abortando os planos. Não, saio desse trabalho, saio dessa igreja e fica... Sabe, ao invés de pegar essa estrada que vai para o Egito, fica tentando fazer atalhos.
Fala para o irmão do lado, Deus não é limitado a lugares. A Bíblia diz que Deus guardou e guiou Moisés no meio de um deserto. Deus estava com os discípulos na tempestade, com Jesus na crucificação e com Paulo no naufrágio. Ou seja, mesmo que você esteja nos lugares mais tenebrosos, Deus sempre estará com aqueles que são guiados por Ele. Salmo 91 diz o quê? O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao seu Senhor: Tu és o meu refúgio, Tu és o meu baluarte, o meu Deus em quem eu confio. Amém? Aleluia. Só que de repente, o diabo está lá, está vendo a vida de José, está vendo que não está dando muito certo essa investida contra ele. E ele diz assim: se eu não consigo parar José, eu vou empurrar José. Isso é uma coisa que ele faz em nossas vidas. Quando ele vê que você tem um foco, que você tem um sonho, e ele vê que ele não consegue te barrar porque você está mirando aquele foco, ele vai te empurrar. Empurrar para onde? Fala para o irmão do lado, para a estrada do orgulho. Versículo 7 de Gênesis 39 diz: aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: gato, deita comigo. O gato é a versão do Bigard aqui, tá? Ela olhou para José e falou: uau, tô bege, deita comigo. Era mais ou menos o diabo dizendo assim: quem diria, hein, José? Você era Zezinho, teus irmãos não acreditavam em você, e agora até a mulher do seu chefe te quer. Tá bem, hein? Aproveita. Ele começou a empurrar José. E o que isso me ensina? Que eu e você precisamos tomar cuidado quando nós estivermos na estrada que vai para a promoção, para a nossa promoção, e que quando a gente começa a estar diante de situações que são contra os nossos valores. Olha para mim, não é porque a estrada é a certa que todas as oportunidades são de Deus, amém? Não é porque a estrada é a certa que todos os convites são de Deus. José estava na estrada certa, concorda comigo? Mas esse convite não era, e você precisa ter sensibilidade ao quê? Qual é o teu valor? Qual é o teu parâmetro de vida? O que te guia? Qual é a tua bússola? Qual é o teu mapa? Chega uma hora que você fala assim: Deus está me prosperando, está me abençoando, legal, mas esse convite, cara, eu estou na estrada certa, mas esse convite é contra meu princípio. Foi o que José fez, porque ele poderia ter dito assim: eu estou sofrendo demais, cara, deixa eu aproveitar um pouco, deixa eu ficar com a mulher do meu chefe, pô, vai ver, eu tô gato mesmo. José era uma pessoa com valores firmes, e devido à postura dele, a mulher um dia agarra ele e fala assim: você vai deitar comigo. Ele desloca a clavícula, tira, nossa, né? Foi uma forma para chamar a tua atenção. Ele dá um golpe, tira a roupa dele assim, meio Matrix, e ele sai correndo pelado. Essa mulher pega a roupa e diz assim: marido, esse teu funcionário de confiança, olha o que ele fez. Tentou me agarrar, eu gritei, ele deixou a roupa e saiu correndo. Meu irmão, quem é que vai acreditar que a louca é a mulher e não o funcionário? O cara fica louco, manda José para a prisão. E aqui eu aprendo algo também. Enquanto as pessoas queriam José no poço, Deus queria ele no palácio. Meu irmão, enquanto as pessoas fazem de tudo para te derrubar, Deus faz de tudo para te erguer. Enquanto as pessoas fazem de tudo para acabar com o teu chamado, para acabar com os teus sonhos, Deus não se esqueceu do que Ele havia te prometido. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. No tempo dele, mas Ele vai cumprir. Amém? E foi isso que aconteceu aqui. Os irmãos odiaram, a esposa o acusou, a esposa de Potifar, do chefe. E mais para frente você vai ver que o copeiro o esquece. Mas Deus nunca se esqueceu de José. A Bíblia diz: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Mesmo que essa venha se esquecer do seu filho, eu nunca me esquecerei de ti, diz o Senhor. Amém? Cada passo do inferno para destruir José era uma planejada estrada de Deus que o levaria para o trono. Sabe o que eu quero que você entenda?
que os propósitos de Deus sempre serão maiores que os planos dos homens. Amém? Não importa os planos que fizeram, pastor, está todo mundo armando contra mim. Quando você menos perceber, se você continuar nessa estrada, Deus pula e te coloca lá na frente. Uma vez um amigo meu falou de uma formiguinha que tinha um monte aqui, tinha uma formiguinha com uma folha. E aí ele pegou um palito de sorvete. A formiguinha subiu em cima, ele pegou e passou por cima e jogou no outro lado. Para ele foi a coisa mais normal do mundo. Para a formiga foi um milagre. Imagina a formiga chegando no formigueiro. Gente, fui arrebatada! Eu fechei os olhos quando eu vi. Subi, desci. Gente! Uau! E as outras formiguinhas. O que aconteceu? Vem aqui que eu vou orar por você. Avivamento no formigueiro. Por isso que nasceu o esmilinguido. Amém? Foi uma unção só. Meu irmão, para Deus é tão simples te fazer subir por cima do monte e colocar no outro lado. É a gente que fala, nossa, e vai Deus, cara, descansa, o que eu prometi eu vou cumprir. Não tem monte, eu olho de cima, isso aqui é pequeno para mim. Amém? É que quando a gente vê um monte daqui, a gente olha, nossa, que tamanho de dificuldade de Deus. Ei, olha para mim, meu. Tem até uma frase antiga já, né? Que as pessoas dizem, nunca olhe para o tamanho da sua dificuldade, mas olhe para o tamanho do seu Deus. Isso é uma real. A frase é antiga, mas o princípio é novo. A gente precisa entender isso. José, ele é lançado para a prisão. Só que mesmo lá ele continua sendo bem sucedido. Olha o que acontece. Versículo 21 de Gênesis 39. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto você devia fazer ali. Uau! Meu irmão, enquanto o diabo achava que tinha conseguido apagar os sonhos de José, dentro da cadeia ele não perde tempo. Ele começa a aprender a administrar. Ele sabia que ele seria um administrador, por isso ele não fica chorando pelo tempo. Ele não perde tempo fazendo risquinho na parede, mais um dia preso. Flexão, mais um dia preso, flexão, mais um dia. Não. Sabe o que ele faz? Deus, o que eu preciso fazer para o propósito se cumprir? Isso é a marca de alguém que sabe onde vai chegar. Fala para o irmão do lado, alguém que sabe onde vai chegar? Não tem tempo para ficar chorando. Ele aproveita, fala para ele, as oportunidades. Meu irmão, José, ele olha para isso. Ao invés de ele encontrar a maior dificuldade da vida, ele aproveita a oportunidade, o desafio que lhe é entregue. E tudo depende do ponto de vista que você vê essa situação. Você pode estar vendo o fim de carreira, ou pode estar vendo a oportunidade da tua vida. José olhou para a prisão e aprendeu algo. Repita comigo, que todo campeão em Deus... Quem aqui quer ser um campeão em Deus? Então, repita comigo, todo campeão em Deus vai experimentar fases de mudanças durante a crise. Vamos ver, agora eu começo a pregar. Amém? Vamos ver, quais fases? Primeira, repita comigo, crises, não cruzes, vai lá, crises produzem oportunidades. Existem coisas nas nossas vidas que nós não vamos aprender se nós estivermos numa zona de conforto. Seja sincero comigo. Tem coisas que você não se mexe para fazer enquanto você não apanha. Eu tenho alguns pastores aqui da igreja do Bola do Paraná que eu estou há anos falando, vai fazer inglês, vai fazer espanhol, vai fazer inglês. Esses dias pedi para um dos nossos pastores buscar o Jason Lee Jones no aeroporto. Foi lá e buscou, feliz da vida. Só que eu não sei o que estava passando na cabeça dele. Ele pôs uma plaquinha, Jason Lee Jones. Aí o Jason chegou e ele... Do you speak português? Não. 4 horas com o Jason Lee Jones falando em língua do lado e ele quieto. Sem falar um A. Mal. Nervoso com ele mesmo. Porque quem estava aqui no culto do Jason Lee Jones sabe o que eu estou falando. É um cara que só de você conversar, você é alimentado. E ele 4 horas quieto. E o pastor do lado, o Jason, vou orar. Tipo assim, Deus me ajuda.
E o outro dirigindo. E o outro quieto. 4 horas. Por quê? Não soube aproveitar a oportunidade e ficou o quê? Nada a ver, um dia eu estudo. Meu irmão, a oportunidade quando bater na tua porta, Deus espera que você esteja preparado. Deus vai avisando, se prepara. Chega uma hora que Ele diz assim, tá pronto? Não. Esses dias eu liguei para uma menina aqui da igreja, consegui um curso para ela no ministério, um dos ministérios da igreja. O alvo de todas as igrejas mundiais é fazer esse curso numa igreja tal, que mexe com esse ministério. Os caras são top mundial. O que os caras fazem dá certo. Liguei para essa líder e falei assim, eu vou pagar tua passagem, tua estadia, você vai ficar 1 semana nos Estados Unidos fazendo esse curso. Só me responde uma coisa. Você fala inglês, né? Ela, mas nem português direito. Falei, valeu. Fala com o Edu. E desliguei o telefone. Meu irmão, eu ia pagar a passagem. Fala para o irmão do lado. Se Deus te pergunta, fala assim, meu Deus, a unção do sal sobre nós. Tomar uma água. Nem fala nada para o irmão do lado. Mas se eu te pergunto, se Deus te chamasse agora para cumprir o que Ele te prometeu, você estaria pronto? Pastor, eu tenho uma obra para as nações. O que você faz para aprender outro idioma? Melhor, quanto tempo você gasta com Deus para que Ele te abra uma porta? Porque quando você tem tempo com Deus, Ele providencia o resto. Você ganha bolsa de estudo, você aparece um negócio, cai uma bolsa na tua mão, você aprende. E outra, Deus abre a tua mente. Eu comecei a orar, eu falei, Deus, não adianta eu estudar se o Senhor não abrir a minha mente, me faz entender. Eu fiz uma viagem para o Paraguai e voltei entendendo o espanhol, continuo estudando até hoje, me falta bastante vocabulário, mas eu entendo tudo, porque eu estou tendo tempo com Deus e fazendo a minha parte no estudo. Meu irmão, se Deus fizesse isso com você hoje, Ele poderia te usar? Então, sabe o que Deus faz? Ele gera uma crise na tua vida para você sair do lugar. 4 horas no lado de um dos pastores mais usados por Deus no mundo, não é uma crise? Cara, eu queria só pedir para ele orar por mim. Aí ele ficou com vergonha, que a cabeça dele é desse tamanho. Não estou falando do careca, tá? É uma crise, não é? Sabe o que Deus faz para você? Gera uma crise para você. Opa, preciso me mexer. Deus é especialista em tirar a gente da zona de conforto, para que a gente aprenda a aproveitar as oportunidades. Uma vez eu ouvi que a necessidade é a mãe da invenção, amém? Então a crise levou José a aprender administração. Aonde? Em Oxford, Harvard, PUC, Unicesumar? Não, aonde? Não, aqui no Egito, na cadeia. Tudo bem, a cadeia estava no Egito, mas na cadeia, imagina o diploma. Vai fazer uma ficha. Sou administradora, onde você termina? Aonde? Me dá o seu diploma. Ele pega a carteirinha de liberto. Tá aqui, ó, tô solto da cadeia. Como assim, cara? Não, eu sou um bom administrador. Meu irmão, fala para o irmão do lado, oportunidades produzem ministérios. Crises geram oportunidades e oportunidades produzem ministérios. José está lá aprendendo a administrar um bando de bandido. Não é fácil lidar com os caras. Os caras estão lá porque não são os bonzinhos. Concorda comigo? E aí os caras estão lá e José consegue ser muito usado por Deus. Faraó chama ele. Tô com um problemão. Todo esse povo para alimentar. José olha, abre o iPad dele, liga o iPad, faz uns cálculos. Faraó, eu tenho a solução para os seus problemas. Eu vou conseguir administrar isso rápido. O que foi primordial para que ele pudesse administrar o Egito? A administração que ele teve no momento de crise, amém? O que eu quero que você entenda? Que os grandes ministérios não são formados numa sala de aula, por mais que eu e você tenhamos que estudar. Mas os grandes ministérios são formados nas estradas do Egito, nas prisões e no meio das tempestades, querida. Olha para o passado de qualquer homem de Deus.
Olha para o passado de qualquer homem usado por Deus. Olha para o passado de qualquer personagem bíblico. E você vai ver se Deus não fez coisas grandes. Foram dificuldades que os formaram e os levaram a grandes coisas com Deus. A pergunta é, quem aqui quer viver coisas grandes em Deus? Então com você não vai ser diferente, amém? Não pensa que você é queridinho porque usa uma camisa fluorescente, tem um perfume importado, é legal, e que Deus vai ficar de face com você. Acho que poucos entenderam, né? Tudo bem. Acha que Deus, nossa, estou impressionado com você, hein? Você vai passar por cima das situações, meu irmão. Se a gente quer viver coisas grandes em Deus, a gente precisa entender que Ele tem o jeito dele produzir coisas grandes em nós, amém? Então, repita comigo, crises produzem oportunidades. Oportunidades produzem ministérios. E agora fala assim, ministérios produzem favor de Deus. O favor de Deus está disponível para aqueles que estão na estrada certa. Meu irmão, o favor de Deus é algo que ninguém explica. O favor de Deus é quando você está no meio de uma tempestade, você sai ileso. Já viu gente assim? O cara quebra, do nada ele se levanta. O cara toma uma desilusão, daqui a pouco ele se levanta de novo. Nada para o cara. Já conheceu alguém assim? Ele balança para um lado, balança para o outro, e daqui a pouco ele se acerta. Ele sempre está sendo guardado por Deus, nada derruba ele. A Bíblia diz, cairão 1000 à minha direita e 10.000 à minha esquerda, e eu não serei, em hipótese alguma. Só precisa estar na estrada certa. Não queira pedir isso na estrada errada. A tua palavra diz, eu determino. Aí Deus, tá bom, vai determinar, mas não vai dar nada. Você está na estrada da desobediência, da mentira, da fofoca, da rebeldia. Você está louco? Volta para a estrada do Egito, volta ali eu te protejo. Fala para o irmão do lado, acho que Deus está te conhecendo, né? Tá te achando aqui, né? Repita comigo, favor de Deus produz promoção. Meu irmão, de alguma forma, de algum jeito, por intermédio de alguém, Deus vai fazer que a decisão errada de uma pessoa produza um milagre na sua vida. Amém? Tem gente que faz de tudo para te derrubar. Deus reverte aquela situação e te abençoa. Ele é especialista nisso. E é muito engraçado ver isso. Mas isso não depende de você, sabe o que é? É Deus dizendo o seguinte, eu te dei um sonho e eu zelo para cumprir a minha palavra. Fica nessa estrada. Até que esse sonho se cumpra, Ele vai te promovendo promoções e, repita comigo, toda promoção produz crescimento. Vamos lá. Não seria muito mais fácil Deus dar um sonho para uma pessoa, pegar a outra pessoa e colocar aqui, por exemplo, Deus deu um sonho para José. Era mais fácil Deus pegar José e colocar no Egito e falar, administra? Para quê? Traição, poço, escravo, injustiça, traição, prisão. Para que tudo isso? Por que não é mais fácil? Porque o objetivo de Deus na estrada desse sonho é que você entenda quão imaturo você é, quão infantil você é, e eu também, e quão longe de poder viver as promessas de Deus naquele momento você está. Meu irmão, se eu tivesse pastoreando uma igreja desse tamanho, em 94, quando eu vim para Curitiba e um homem olhou para mim e disse assim, eu te vejo na frente de muitos jovens que vêm como ondas, meu irmão, eu não ia durar 3 meses. Deus me deu um sonho, me pôs na estrada e falou, pau, e começa. Alguém lembra daquelas brincadeiras da TV antigamente, que você ligava pra TV e ficava pau, 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 pra tentar acertar um negócio lá? Alguém já fez essa brincadeira? Por favor, gente, eu não sou tão velho assim. Alguém fez? Você fez. Tem mais alguém? Lembra? Lembra disso? Lembra? Berê tem cara que gastava ficha de telefone do pai direto. Pau, 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 pau. Ganhava um monte de coisa, eu nem sei o que era. Se não me engano, era no programa da vovó Mafalda. Gente, já fui criança. Fala para o irmão do lado, todo o propósito de Deus
visa nosso crescimento e nosso amadurecimento. Eu vou ler um texto para vocês, posso? Efésios 4, não precisa abrir, mas se quiser fica à vontade. Efésios 4, versículo 13 em diante diz assim: até que todos nós cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados pelo vento, para um lado e para o outro. Meu irmão, muitos de nós, quando Deus nos promete, é porque Deus olha para nós e fala assim: eu acredito em você, mas eu sei que hoje você é piá, criança, e eu não posso cumprir o que eu te prometi, então eu não quero que você continue como um menino. Eu contei à tarde de uma história, mas não vai dar tempo de contar agora. Tá bom, vou te contar. Mas eu já contei essa história um tempo atrás, de uma época que Deus falou assim: eu vou te enviar para os Estados Unidos. E eu, agitado pelo vento, sabe o que eu fiz? Peguei e vendi minha Brasília para o meu pai. Eu morava em Minas. E falei: pai, durante o tempo que eu estiver nos Estados Unidos, o senhor cuida do meu cachorro? Só que eu não falei que era um Rottweiler. Coloquei, ele falou: cuido. Peguei o Rottweiler, coloquei atrás do carro, era uma Brasília. Fui daqui em Minas, com o cachorro atrás, no barulho e com a cabeça para fora, com o vento batendo. O cachorro saiu daqui sabendo que era um Rottweiler e chegou lá achando que era um Chihuahua. Ele comeu todo o banco, o encosto da Vivi. Uma semana depois meu pai me liga: vem buscar esse cachorro, senão eu vou matar ele. Pego o ônibus, volto pra lá, peguei o carro de novo, mas não tinha vendido. Pai é pai, né? Daí peguei o carro de novo, fiquei com o dinheiro, voltei. Só que sozinho. Chuva, mó estrada, chuva. Meu cachorro já me olhava com uma cara, eu falei: vai me matar aqui dentro. E ele olhava e queria dormir, e aquele barulho de chuva no carro, ele faz xixi no carro, e aquele cheiro, e meu Deus, aquele desespero. Detalhe: pô, para os Estados Unidos, né? Vou vender o cachorro. Vendi o cachorro. E aí fui buscar meu visto, perdi o visto, não ganhei o visto, perdi o carro, vendi de novo, lógico. Mas bobinhos. Eu trabalhava com grafite, uma mochila enorme de tinta e um compressor enorme. O que eu mais precisava na época era um carro. Até hoje eu tenho as hérnias de disco, na realidade hoje viraram hérnias de Blu-ray, e elas estão nas minhas costas ainda, novas, né? É algo moderno, mas ela mostra que ela tá ali de vez em quando. Ontem peguei um skate do moleque no condomínio, falei: deixa eu fazer uma manobra. Meu irmão, foi uma manobra. Já fiz assim, já doeu. Eu falei: cara, que adianta eu achar que tenho 18 anos e tenho 38 no corpo com 2 hérnias? Mas tudo bem. O que eu tô querendo dizer é que eu não sei o que eu tô querendo dizer. Não, lembrei. Você começa a contar a história para tentar voltar e volta, né? Mas, gente, volta. Lembro do carro. Que horrível que é ser levado pelo vento. Tá vendo que eu perdi um negócio aqui, mas eu volto lá em Minas. Imagina eu hoje. Para pensar o seguinte: qual é a promessa pra gente? Um dia os cultos da gente vai ser em estádios, em lugares abertos para multidões. Creem nisso? Se isso acontecesse na minha vida, na época da Brasília, do chamado, adivinha onde eu estava agora? Na porta de um estádio. Gente, me ouçam! Me ouçam! Isso não é fé, isso é imaturidade. Porque fé é você acreditar. E a maturidade vem para saber o tempo de fazer. Nós estamos nos aproximando a esse tempo, mas não chegou ainda. Então, nessa estrada do Egito, Deus foi me moendo para que eu amadurecesse e crescesse. Meu irmão, Deus não faz a obra dele com crianças. Deus ama crianças, amém? Deus ama, deixai vir a mim os pequeninos. Deus ama a criança, mas Ele usa homens maduros. Por que Jesus começou a ser usado com 30 anos, se com 12 Ele sabia quem Ele era? Porque a idade naquela época do amadurecimento de um homem era 30 anos. E com 30 anos ele diz: estou aqui, eu sou o filho de Deus. Alô? Deus não vai usar, querido. Eu quero viver coisas grandes em Deus. Ele olha para você e fala: toma um pirulito grande. Porque Ele sabe que aqui dentro você não quer ser mudado. Você vive achando culpa em todo mundo. Pastor está errado, a Vivi está errada, aquela está errada, não sei quem está errado. E Deus falou: ei,
bonitinha. Meu irmão, Deus nos ama demais, mas Ele usa pessoas maduras segundo a imagem de Jesus. Amém? E o que nos faz crescer? As promoções produzem crescimento, amém? Fala para o irmão do lado, de crescimento multiplica responsabilidades. Meu irmão, quanto mais alto você for em Deus, mais responsabilidade Ele vai colocar nas suas mãos. O que levou Davi a ser um rei que cuidava do povo de Deus? O cuidado que ele tinha com as ovelhas do pai. Deus olhou para ele e falou assim: caramba, se você dá vida pelas ovelhas do seu pai, imagina o que você vai fazer pelo meu povo. Deus quer entregar mais responsabilidade para a sua vida, amém? Mas você precisa aprender a viver as suas fases e passar por elas. Fala para o irmão do lado, responsabilidade produz recompensa. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu, mas tem um texto interessante aqui. Provérbios 14:4. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. Meu irmão, se você não quer ter muito trabalho, você quer que o celeiro fique limpo, então é só não pôr boi ali. Mas se você quer bastante recompensa, você tem que ter boi trabalhando, amém? Se você quer recompensas de Deus, você precisa ter responsabilidades. Então fala para o irmão do lado, se você quiser mais recompensa, ser mais usado por Deus, aumente suas responsabilidades. Você mais sincero possível. Sabe o que eu estou querendo dizer? Faça mais do que te pedem. Deus não trabalha com pessoas que trabalham no certo. Eu fui chamado para fazer isso, já fiz. Aí eu sou pago para fazer isso, já fiz. Deus trabalha com as pessoas que vão além. Deus, Ele está procurando pessoas que façam as coisas por amor. Eu já contei a história aqui de uma menina que era aqui da igreja, trabalhava numa empresa de perfume aqui de Curitiba, aqui da região, e que ela trabalhava na limpeza da empresa. Só que ela nunca ficava só naquela limpeza. Ela sempre fazia mais, ela sempre preenchia o tempo dela. Um dia o chefe chegou e falou: tem uma proposta para você. Eu vi que você nunca para. Eu quero te usar na elaboração dos perfumes. Eu vou te pagar a faculdade. Daqui 4 anos você já vai ter 4 anos de experiência. Meu irmão, por que essa mulher foi vista nessa empresa? Porque ela fazia além. Por que Davi foi indicado na conversa que teve no rei Saul? Porque precisavam de um homem para estar no lado dele, para tocar a harpa e tal. Porque Davi fazia, a Bíblia diz que ele era sisudo em palavras, falava bem, era homem de Deus, homem de guerra, ele tinha várias características. Seja sincero com você. O que você faz além que atrai a atenção de Deus? Sabe o que eu aprendi? Que tem um texto que eu inventei que diz o seguinte: fala para o irmão do lado assim: quem é fiel na vassoura, Deus entrega o cajado. Está lá em 1 Abigail, capítulo 1, versículo 1. Amém? É a primeira carta de Bigard à igreja Bola de Neve de Curitiba. Tá no e-mail, tá? Queridos, como isso é real. Porque hoje tem uma empresa, quando você for embora daqui, amanhã de manhã vai ter uma empresa limpando essas cadeiras. Mas sabe como começou isso? Com 30 cadeiras lá em Ponta Grossa, eu lavando elas, secando, e na hora do culto passava o ônibus levantando uma onda de poeira, sujava tudo de novo, e eu lá lavando detalhe de terno, e a cor do terno, para quem sabe, era abacate. Lindo de ver. Mas quem é fiel na vassoura faz além do que pedem. Deus, Ele está vendo a intenção do seu coração, querido. Amém? Então, responsabilidades produzem recompensa. Se você quer viver coisas grandes em Deus, não espere alguém te mandar, faça. Não espere alguém falar: é isso que eu espero. Deus, o que o Senhor espera de mim? Vamos lá, conta comigo. Amém? Eu marquei uma reunião hoje, daqui a algumas horas. Daqui 6 horas 45 minutos. Com algumas pessoas. Pastor, para que esse horário?
porque eu quero saber quem é que vai fazer a lenha. Poderia marcar a hora que fosse, mas Deus tem me mostrado que em janeiro Ele vai abrir tanta igreja debaixo da nossa supervisão, e que Ele vai começar a usar pessoas que ninguém te conhece. Por isso que eu dei um recado nas Dicas do Biga. Mesmo que você não seja líder, mas tenha um chamado, vem falar comigo. Mas existem pessoas que esperam que um anjo bata na porta. Ei, primeiro que apareceu um anjo na tua porta, você desmaia, mas tudo bem, faz enquanto que você continua forte. Fala: eu vim dos céus, e você vai ser muito usado por Deus. Meu irmão, as pessoas esperam algo acontecer quando Deus está usando o anjo da igreja, que é o pastor, te chamando. Ei, vem às 4 da manhã para gente fazer uma reuniãozinha. Eu vou te preparar durante 7 meses. E meu irmão, se você não quer ser preparado, nem venha, tá? Porque vão ser 7 meses bem pertinho, a gente andando junto. E eu vou te enviar para alguns lugares que a gente está abrindo igreja, para você aprender como que funciona o negócio. Amém? Só que faça além. 4 horas da manhã eu podia estar dormindo, mas eu vou estar aqui. Porque eu quero fazer além. Eu quero levantar uma geração que não vai amarelar na primeira perseguição. Eu quero levantar uma geração que vai só me ligar dizendo: pastor, grandes desafios. Tipo, a casa caindo na igreja, briga pra todo lado, cara. Tamo aqui. Porque quando Deus vê um coração alegre assim, pensa no Deus que ama abençoar esse povo e manda a gente. Assim vão ser os novos pastores dessa igreja, amém? Fala para o irmão do lado: responsabilidade produz recompensas, e recompensas atraem ataques. Amado, quanto mais Deus te recompensar, mais alvo você será. Uma vez eu aprendi que no pacote da prosperidade, Deus vai trazer saúde perfeita, casamento sarado, família abençoada, finanças tranquilas e pedras e ataques. Pedras e ataques. Agora a questão é: quem está aqui, diga amém. Quem já foi criança na vida, levanta a mão. Quem não levantou a mão, nasceu da onde? Tipo, Exterminador do Futuro, de uma bolha. Se você foi criança, você sabe que tinha vezes que você tinha vontade de comer uma fruta da árvore. Porque, pastor, mas adulto também quer, mas adulto compra. Né? O adulto, ou se não, o adulto manda a criança pegar, pega lá que eu te dou 5. Não é? O adulto já está mais tranquilo. Mas a criança, ela olha para a fruta, ela olha para a árvore, ela fala: meu, como é que eu vou pegar? Ele acha um bambu, cata o bambu e começa. Tem um pastor nosso que ele é o mestre das gambiarras. Ele fala assim: não é gambiarra, são adaptações com estilo. Ele foi pegar uma fruta no pé, amarrou ele fez um Vzinho na frente do bambu, amarrou uma lata, e toda vez que ele fazia assim, a lata caía, a fruta caía na lata, e tinha um cano que trazia até a mão dele. Pensa num cara. Ele é nosso pastor lá de Paranaguá. Queridos, a criança, ela olha para o pé, ela pega a vara e começa. O que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Aprendi 2 coisas. Primeiro, que uma pessoa sadia dá fruto, e a pessoa que bate a criança. São 2 coisas que você precisa aprender. Ou você vai estar dando frutos, ou você vai estar batendo. Uma pessoa sadia que sabe onde vai chegar, ela gera frutos. Frutos do Espírito. E aquele que gosta de bater, ele bate em tudo, ele arruma defeito em tudo, ele dá um jeito. Meu irmão, você conhece pessoas que conseguem ter um jeito para arrumar confusão? Quem conhece alguém assim? Deus olha e vê o que nele? Criança. Toma a vara e toma a árvore para você bater. Ou você é a árvore, ou você é a criança. Pergunta para o irmão do lado: quem você é? Eu aprendi isso, e isso mudou a minha vida, porque ao invés de eu ter tempo de ficar criticando, eu vou dar mais fruto. Só que aqui entra o detalhe: se essas pedras têm o poder de te deixar mal, pensa o que Deus pensa, tenta sentir o que Deus sente. Deus abençoa um povo, e as pessoas começam a falar mal. Essa igreja está inflada, essa igreja não é de Deus, tal. E Deus, aí isso tem um poder de deixar triste. Deus fala: cara, quando vocês eram 3 pessoas orando, eu te honrei.
Agora que vocês são bastante pessoas, você está triste pelo que estão falando de você? Como é que eu vou poder te abençoar, te levar para um estádio? O pastor está passando perrengue, precisa da cesta básica da igreja, todo mundo ora, abençoa meu pastor. E quando Deus, por te ouvir, que é um homem e uma mulher de Deus, abençoa o pastor, ele vira motivo de piada. Quando ele chega no lugar com o carro dele, tá vendo? Olha aí, ó o pastor, ó o pastor. Não pode ver o pastor com sacola no shopping e já fala, ih, ontem o dízimo foi bom. Agora, quando essas piadas têm o poder de deixar um pastor triste, aonde entra a obra de Deus na vida desse cara? Meu irmão, eu tenho aprendido que nenhuma pedra é mais poderosa do que o favor de Deus na minha vida. Então as pedras que você vai começar a receber não podem destruir teu sonho. Não, mas estão falando mal de mim, que falem. Fala para o irmão do lado, nessas horas, finja demência. É a melhor coisa que existe. Sabe, pede perdão para quem? Tem gente que precisa. Eu quero que você me peça perdão. Você quer que eu me ajoelhe? Perdão. Me perdoa. Sabe por quê? Porque pessoas que têm um alvo não têm tempo para ficar discutindo. Me fala que você fez isso. Meu irmão, você acha que eu fiz? Me perdoa, tá bom? Desculpa. O que você quer para restaurar isso? E foca no alvo. Sabe o que eu vejo? Pessoas tristes porque estão recebendo muita pedra. Estão sendo criticados, xingados. A igreja xinga a igreja, xinga teu ministério, xinga a tua vida, xinga teu fruto, xinga teu carro, xinga tudo. E você, assim eu não quero causar escândalo. Meu irmão, isso não é escândalo. Isso é fruto da bênção de Deus na tua vida. Porque, como eu falei, recompensa atrai ataque. E repita para terminar, fala, e ataque geram crises. Ataques geram crises. Muitos estão sendo paralisados por essas crises. Estão deixando seus sonhos morrerem. Pensa se José tivesse desistido. Moisés, Jó, Jesus, Paulo. Agora, se você está anotando, a primeira coisa que eu falei, vê se você lembra, é que crises geram. E agora eu falei que ataques geram crises. E crises produzem ministério, favor, promoção, crescimento, responsabilidade, recompensa, ataque, crise. O ciclo nunca termina. Pastor, se nunca termina, qual é a minha esperança? Um dia, olha para mim, estou terminando. Um dia você estava aqui e Deus falou assim, eu quero que você chegue lá. Aquele é o alvo para a tua vida. Crise e tal, vai acontecendo todo esse ciclo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Um dia, você abre o olho, sabe o que José viu? Um dia ele abriu um olho e tinha uma nação inteira dizendo assim, José, você será meu senhor, eu vou te ouvir. Um dia, José abriu o olho, ele viu os irmãos dele vindo para pedir comida para ele. A profecia se cumpriu. Um dia, ele se viu sendo o cara, não tinha ninguém, só tinha um cara maior que ele. Ele era o cara. Irmãos, quando esse ciclo vai se cumprindo e você não aborta esse ciclo, um dia você acorda e você vê que tudo que Deus te prometeu, Ele cumpriu. Só que o detalhe, você está mais maduro, mais cheio de Deus, próspero, cheio de dons, tão longe do lugar que Ele te prometeu. O ciclo nunca acaba, mas a distância do porto do lugar que Ele te chamou ao lugar do cumprimento é bem diferente. Eu vim chamar sua atenção para essa noite. É para você não abrir o olho e estar aqui, ó. Ele te prometeu, você só deu um passo. E pessoas que se converteram na mesma época que você já estão lá sendo usadas por Deus, acreditando, e você continua teimando que você é a pessoa mais certa na face da terra, que tudo gira ao teu redor, e Deus te dizendo, ei, abre o olho. Eu estou cumprindo tudo o que eu prometi na vida dos teus amigos, dos teus parentes, e você está ficando para trás. Eu vim alertar você nessa noite que por mais que você esteja vivendo uma tempestade na tua vida de emoções, de situações difíceis, os propósitos de Deus vão se cumprir na tua vida. Se você deixar, os propósitos de Deus são maiores que as crises e as tempestades. Mas você precisa estar na estrada certa, com os olhos abertos, o coração aberto e sensível.
Vocês estão aqui ainda? Deus foi fiel com José? 4 pessoas. Deus foi fiel com José? Claro que foi. O cara teve um sonho aqui, depois de anos o cara é o rei. É o rei não, é o governador. Não é o governador do Walking Dead, é o governador de Faraó. Vocês estão aqui? Deus foi fiel com Jó? Sim ou não? Apanha, 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 apanha. Jó 42 diz que Deus deu o dobro de tudo que Jó possuía. Deus foi fiel com Paulo? Foi fiel com Jesus? Foi fiel com os discípulos? Foi fiel com toda a galera que apanhou na Bíblia pra caramba? Abraão? Foi ou não foi? Com Davi, mas Davi cometeu adultério, mas foi fiel ou não foi? Por que ele não vai ser fiel com você? A única coisa que ele precisa, que você deixe ele, que você ouse sonhar os sonhos dele e que você não saia dessa estrada. Meu irmão, eu vou acabar com isso. Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me mostrava pessoas passando por tempestades na vida. Pessoas passando por momentos bem difíceis. Eu até mandei uma mensagem pro Doug, era de madrugada. Madrugada não, era umas 11 da noite. Falei, Doug, você tem a madrugada toda para aprender 2 músicas que tem a ver com a mensagem. E eu via pessoas nos cultos que eu ia pregar, e eu vi isso de manhã e à tarde. Pessoas que não estavam conseguindo mais sonhar. Elas estavam desacreditadas nelas mesmas, porque apanharam tanto. E no meio do caminho eles conseguiram pôr culpa em todo mundo, menos olhar para o próprio umbigo e dizer, cara, eu preciso mudar. Meu irmão, uma pessoa que não tem um alvo, ela não sai do lugar. Uma pessoa que não tem um alvo, ela não tem forças. Às vezes as pessoas me falam, pastor, como é que você consegue? Prega nos 3 cultos, passa a madrugada preparando a mensagem, aí vem orar às 4 da manhã, vai para academia, faz isso, faz aquilo. Como é que você consegue? Primeiro, que eu falei que eu consigo compensar e durmo em outros horários. Mas segundo, eu tenho um alvo. Eu sei onde eu vou chegar. Eu sei que quanto mais perto de Deus eu tiver, mais a mensagem que eu falar aqui toca o teu coração. Eu sei que quanto mais próximo de Deus, mais eu vou ser usado para conectar você ao propósito de Deus. E para acabar agora, meu irmão, olha para mim, eu vou acabar com isso. Eu não estou aqui para ser seu pastor. Bomba, bomba. Eu não estou aqui para ser seu pastorzinho. Pastor, vem na minha casa, passa a mão na minha cabeça. Para isso tem o Cacá, tem o Sal. E se você quiser que o Cacá passe a mão na tua cabeça, fique à vontade. Eu não vim aqui para passar na tua cabeça. Pastor, qual que é a tua missão? Eu sei bem claro qual é a minha missão. Pegar você, te conectar ao projeto de Deus e fazer de tudo para você chegar lá. Ah, pastor, mas assim eu não quero. Queridos, esse é o meu chamado. Eu cheguei aqui há 8 anos e não tinha nenhuma igreja do Bola de Neve. Hoje nós estamos em 60 cidades. São 60 pastores que não sabiam o que iam fazer da vida. Ah, os desocupados, muitos com profissões que ganhavam muito mais dinheiro do que ganham hoje. A maioria deles. Mas que eu olhava para os caras e falava, meu, você tem um destino, cara, você tem uma missão de Deus. E eu focava, quando eu consegui virar a cabeça do cara para aquele alvo, caramba, era isso que Deus queria para mim. Vamos! E fui empurrando, 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 empurrando. A minha missão é pegar você e te conectar. Nem todo mundo vai ser pastor, eu sei disso. Mas para alguns eu estou conectando em várias áreas. Nos esportes, na política, nas artes. Meu irmão, eu não nasci para ser um político, eu nasci para ser um pastor e te levar para o teu lugar. Amém? O que pode te impedir de chegar onde Deus sonhou? Você olhar mais para a tempestade do que olhar para o pastor que está acreditando em você e olhar no Deus que colocou dentro de você um sonho. O sonho que Deus colocou na tua vida é muito maior do que você imagina. Então ouse sonhar com Ele. Ouse deixar Ele vir para fora. Se nós estamos escrevendo uma história hoje, é porque alguém acreditou. Quando eu cheguei e comecei a pregar, eu mandei um e-mail para 15 pessoas e 15 pessoas acreditaram. Algumas delas são presbíteros e pastores da igreja. O Sal é um desses. Alô? Pessoas que deixaram. Então hoje eu vim aqui para arrancar algo do teu coração.
a incredulidade para que aparecesse o quê? O sonho que Deus já colocou. Eu não tenho que pôr sonho dentro do teu coração, o sonho já está aí. Amém? Eu não tenho que pedir para Deus te dar um novo. Dá um sonho, Deus já te deu quando você nasceu, querido. A Bíblia diz que os sonhos de Deus para nossas vidas já foram todos escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Quando nenhum dia havia ainda, os sonhos de Deus já estavam escritos para nossas vidas. Eu só vim aqui para tirar a tampa, para você poder enxergar. Uau, é tudo isso? Pensa num cara que não poderia estar aqui por causa das limitações físicas, de grana, de tudo. Se Deus fez isso comigo, Ele está me usando para destampar o teu coração e dizer: Ele pode fazer isso contigo. Eu quero muito nessa noite que você saia daqui voltando a sonhar como você sonhava. Feche seus olhos um pouquinho. Tudo era tão certo, você estaria aqui, enxugando as lágrimas, salvando o meu dia. Mas novamente eu digo amém, e ainda chove. Entre raios e trovões, ouço a sua voz através da chuva. Eu sou contigo, sua misericórdia desce. Levanto as mãos e louvo ao Senhor, que dá e tira. Louvarei na tempestade, levantarei minha voz, pois sei quem você é. Não importa onde estiver, toda lágrima que cai está em tuas mãos. Nunca me abandonou, mesmo em meio à escuridão. Na tempestade eu louvarei, Senhor. Essa noite eu queria orar por você que entrou aqui pela primeira vez, querido. Pastor, como é que eu faço para sonhar os sonhos de Deus? Meu irmão, os sonhos já estão dentro de você, só falta você ter intimidade com Ele. Você deixar com que Ele seja teu Deus, que guia a tua vida. Mas para isso, não é apenas uma oração, mas começa com uma oração. Começa com você dizendo: Deus, eu me rendo a Ti, eu rendo os meus sonhos nas Tuas mãos. Se hoje é o desejo do teu coração entregar a tua vida para Ele e declarar que não há nada mais importante do que ouvir a voz dEle, ser guiado pelos parâmetros dEle, eu quero te convidar, querido, a entregar a tua vida para Jesus Cristo. É o começo de uma nova história, que pode até ser difícil, mas que vai valer muito a pena. Pastor, é isso que eu quero para a minha vida. Levanta a sua mão direita comigo, se você está afim de fazer essa oração. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, nem para você ficar em pé, amém? É algo muito pessoal. É algo que eu fiz quando eu tinha 16 anos. Eu estou com 38 e pensa num cara que não se arrepende de ter feito isso. Levanta a sua mão direita comigo e faz uma oração. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego a Ti, meus sonhos, meus planos, meu futuro. Eu reconheço que o Senhor tem o melhor para mim. E eu reconheço que Tu és o Filho do Deus vivo, que nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Para Ti, Jesus, eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, em Teu nome. Amém. Pai, essas mãos erguidas precisam do Teu toque, e eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha tocá-los. Espírito Santo, sopra sobre essas vidas, que nunca mais eles olhem para trás, mas que eles venham crescer contigo. Ajude-os a crescerem na Tua palavra, em o nome de Jesus. Sejam bem-vindos, querido. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus.